o Senhor. O Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Nada há nesse mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés de lótus, Senhor. Por favor, salva-me. Olá a todos. Como é que vocês estão? Hoje, mais uma live. Hoje é quinta-feira. Teremos essa live de hoje e outra amanhã e depois segunda. Sempre de segunda a sextas-feiras, às 6h33. É muito importante que a gente compreenda uma coisa. Nós estamos utilizando um meio que é através dessas plataformas. E para que essas plataformas entendam que é importante o que está sendo transmitido, que tem interesse, vocês precisam curtir, vocês precisam seguir essas redes sociais. Então, se você ainda não me segue, por favor, inscrevam-se nos canais, sigam e curtam todos os vídeos que vocês assistirem. Assim vocês marcam presença. E essa presença para a plataforma há interesse. Há interesse em continuar, há interesse em aprender, em ouvir esse tipo de mensagem. E aí continuaremos com mais força, ok? Então sempre curtam, sempre compartilhem, sempre sigam. A vida em si, a beleza da vida em si, é indiscutível. Tudo que experimentamos nesse mundo, baixei a música. Tudo que experimentamos nesse mundo faz parte da nossa identidade. A vida é a mesma para todo mundo. Ah, não é não, a vida para um é sofrimento, a vida para outro é alegria, a vida para outro é felicidade. A vida não é a mesma para todo mundo. A vida é a mesma para todo mundo. E isso é uma das principais coisas que vamos falar nas lives. Por que isso? Porque todo o sofrimento humano, todas as tristezas, mágoas, os desentendimentos, os problemas que o ser humano tem, é sua interpretação da vida. Entende? A vida é a mesma. É a sua avaliação sobre as situações, o seu entendimento sobre as situações, a tua perspectiva de mundo é que faz você ser feliz ou não. Todo o sofrimento humano é causado pela identificação com conceitos, com bases de entendimento que podem ser ou não corretas. Existem dois tipos de sofrimento. Aquele que é físico, aquele que é dor. Um exemplo, por uma quebra de osso, por um corte, esses são dores do corpo. E a dor do corpo é uma dor química, física, causada como consequência de um ferimento de algum tipo. Mas o mental, o ferimento mental, ele não é causado pela situação em si. Ele não é causado pela dor, mas por nossa avaliação sobre o que está acontecendo. É a nossa visão, a nossa perspectiva que nos faz sofrer.
não a coisa, o fato em si. A interpretação sobre qualquer situação dessa vida move, tem como consequência nossas emoções. E falaremos bastante sobre isso, porque se a gente quer ser feliz, se a gente quer ter uma vida melhor, temos que mudar. Precisamos entender as coisas como elas são. E a própria percepção, a própria visão da realidade altera a maneira como reagimos a ela. As situações são como são. A maneira como reagimos às situações é que nos faz ser feliz ou não. É que nos transforma em pessoas amargas ou em pessoas realizadas. Perspectiva. Avaliação. Como eu percebo o mundo? Vou dar um exemplo. Você pega uma pessoa e pergunta para ela o que significa viver, existir nesse mundo. O que significa este mundo para você? E a pessoa vai dar sua perspectiva. Ela vai te falar o que ela pensa sobre existir, o que ela pensa sobre viver nesse mundo, existir nesse mundo. Para algumas pessoas, existir nesse mundo é um sofrimento. Aí tem aquelas famosas frases, né? Chorei para nascer, choro para morrer, choro nas doenças, choro nas situações que acontecem, choro nas perdas. E a gente perde o tempo todo nesse mundo. Essa é uma visão, uma perspectiva. Tem que chorar para nascer, tem que chorar para viver, tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver. Entende isso? É uma perspectiva. Já tem outras pessoas que têm perspectivas diferentes. Este mundo é maravilhoso. Para algumas pessoas, esse mundo é uma droga, esse mundo é uma merda. Para outras, esse mundo é maravilhoso. O mundo é o mesmo. A perspectiva da pessoa com relação ao mundo é que faz com que ela seja feliz existindo ou não. E muitas pessoas pensam, temos que mudar o mundo. Você já leu sobre isso? Precisamos mudar a nós mesmos. A mudança do mundo começa dentro da gente, entende isso? Quando mudamos a nós mesmos, o mundo será diferente. Não é que o mundo será diferente, o mundo sempre foi, é e vai ser assim. E o mundo é perfeito do jeito que é. Ele é a obra-prima do Criador, ele é a obra-prima dessa energia. Ele é a perfeição pura da manifestação do Criador. Ele é o Criador manifesto, onipresente, onisciente, onipotente. Quando a gente coloca o defeito na criação, é nossa avaliação sobre isso. Quando você vai numa exposição de arte, você olha os quadros, a beleza ou não dos quadros é a sua avaliação. Nossa avaliação faz com que você seja feliz ou não. Como que você pode mudar? Como que você pode filtrar? Como que você pode aprender a avaliar? Tem duas maneiras. Uma é você ter referências, é você ouvir pessoas que entendam sobre isso, já passaram, já estudaram. Essa é uma forma. Pessoas que aprenderam, pessoas que viveram, pessoas que tiveram experiência sobre aquele tipo de coisa, elas vão te dar o que elas viveram, o que elas viram, a visão delas. Mas isso pode ter sido ouvir essas referências, ter isso como referência, a construção da nossa identidade. Então, nossa identidade já tem essas referências, e são essas referências que nos fazem avaliar, baseado nas referências. Se esse mundo é uma droga, se esse mundo é uma obra-prima. Se aquela pintura, se aquela música é boa ou não. Nunca se esqueça disso.
nós não experimentamos o mundo. Nós não experimentamos a praia, nós não experimentamos a música, nós não experimentamos as obras de arte, nós não experimentamos as construções, nós não experimentamos a tecnologia em si mesma. Nós experimentamos o que interpretamos. Nós experimentamos a nossa avaliação. Se antes chegamos a uma conclusão, este mundo é uma droga, esse celular é uma porcaria, sabe? Se a gente tem essa avaliação sobre as coisas, quando a gente tiver acesso a essas coisas, a gente vai sentir o que avaliou dela, o que vai avaliar, o que avaliamos. Essa vai ser nossa experiência. Na verdade, nós não experimentamos as coisas. Nós sempre experimentamos como reagimos. O que pensamos sobre essa coisa, o que avaliamos. Então, o significado das coisas, o valor que tem as coisas, na verdade, é o que experimentamos nesse mundo. Ok. Se é assim, qual é o erro, então? Não tem erro. Livre-arbítrio é isso. E nesse mundo, nós existimos aqui, e a nossa avaliação é a nossa vida, são nossas escolhas. E o Criador nunca, já fiz uma live falando exatamente sobre sacrifício, sobre isso, sobre o livre-arbítrio. O poder que Jesus tinha para poder mudar toda a história e não acontecer com ele aquilo que aconteceu. E ele não quebrou a lei de seu pai, ele não quebrou a lei do Criador, do livre-arbítrio. E ele provou que ele respeitava o livre-arbítrio, quando ele não alterou a história. Ele podia muito bem, sabe, tem muitas teorias, ele podia ter chamado seus anjos, ele podia ter usado o poder dele para mudar, quando estava aquele pessoal escolhendo entre ele e Barrabás. Que Pôncio Pilatos fala assim, gente, eu vou dar uma chance hoje, por ser a data, sei lá o quê, né? Eu não lembro bem direito se era Páscoa, não lembro, na Páscoa, eu não sei, era alguma data específica, Páscoa nasceu, acho que nasceu depois, mas era alguma data específica, eu não me lembro direito, tá? Mas é um detalhe. Mas num determinado momento, onde uma decisão acontecia naquela data, que era poder escolher, poder ainda dar como defesa do réu, para dar ainda como defesa de Jesus naquele dia, ele poderia usar aquele argumento, e ele usou. Ele ainda levou, chamou Barrabás, colocou os dois, um do lado do outro, porque ele tinha poder naquele dia, sabe, era tradição, e ele pegou e disse para o povo, ainda como tentando salvar Jesus, povo, o que vocês escolhem? Jesus ou Barrabás? E o povo falou, que viva Barrabás. Ou seja, escolheram a morte de Jesus. O que Jesus podia ter feito? Na hora que Pilatos perguntou aquilo, ele podia usar o poder dele. Ele fez tantos milagres. Ele podia usar o poder dele e mudar a cabeça das pessoas. Não poderia? Claro que sim. Mas ele respeitou a decisão das pessoas, mesmo sendo errada. Entende isso, gente? Mesmo sendo errada. Por que era errado? Porque entre Barrabás e Jesus não tem argumento. Mas ele respeitou. Outro momento, ele estava na cruz. Tinha duas maneiras de chamar os anjos, né? Que era, chame seus anjos, que eles tirem você daí. Ele poderia ter chamado seu exército, ele tinha exército. Ele tinha tudo. Todos os anjos, todos os universos, as energias. Fora a mudança que ele poderia fazer na própria jornada, na própria história. Ele não fez. No último momento ele disse, Pai,
Eles não sabem o que fazem. Ele poderia ter alterado e ter feito com que eles soubessem e alterassem e escolhessem salvá-lo. Mas não. Ele não moveu o livre-arbítrio. Ele não utilizou de sua prerrogativa de poder para alterar tudo. Não, ele deixava, ele vivia e respeitava essa lei. E a gente luta, e ele lutava também para mudar as pessoas, mas através da escolha delas. Ele lutava para mostrar sua perspectiva de mundo, como ele via, como o mundo era, como era o seu pai, que eles tinham um pai, que eles podiam bater e a porta seria aberta. Ele tentou de todas as formas. Tem gente que não guarda para tentar, né? Ele falou de todas as maneiras possíveis, sem interferir na decisão das pessoas, de entender ou não. Ele jogou a semente e ela caiu nos terrenos que estavam lá. Por que ele fez isso? Porque essa é a vida, essa é a beleza, essa é a jornada da vida. Porque isso, se ele usasse o poder dele, ele iria interferir numa lei. Que seu pai, Filho e Espírito Santo é a mesma coisa, tá, gente? Ele respeitava aquilo que ele mesmo tinha criado em essência. Que é você existir nesse mundo por 100 anos e decidir sua vida, ter a liberdade de se ferrar, de sofrer, mas escolha é tua. E muita gente nesse mundo quer ver as coisas por sua própria perspectiva, com seus próprios olhos e ter sua própria avaliação das coisas. Isso é certo, isso é errado. Gente, quando você começa a entender um pouco, você percebe uma coisa: não existe avaliação própria. Você avalia as coisas de acordo com aquilo que você aprendeu antes. Entende que você não vai para uma praia e experimenta a praia simplesmente, você experimenta sua avaliação. Então, o que você foi aprendendo e colocando na tua identidade desde que você nasceu, vai interferir na tua avaliação sobre todas as coisas que acontecerão a seguir na tua vida. Por exemplo, uma frase. Se está fora da Bíblia, eu não aceito. Isso foi colocado dentro das pessoas. Isso foi aprendido. Nessa realidade. Não é realidade. Sabe por quê? A Bíblia não existe tanto tempo. 450 anos depois da morte de Jesus, foi editado o primeiro volume em grego. A Bíblia começou a existir a partir daí. A Bíblia começou a existir antes. Gente, estou falando sério. E o que foi colocado ali foi ensinado às pessoas, foi referenciado para as pessoas como sendo a realidade o que está ali. E o que não está ali não era a realidade. E que as pessoas deveriam apenas aceitar o que está ali. E não aceitar nada que não estivesse ali. Não vou discutir isso, não vou polemizar isso. Só para que vocês entendam uma coisa. Aí o que acontece na vida de muita gente, que tem isso como referência, que aceitou isso. Isso faz parte da identidade delas. E elas não aprendem nada, não se interessam por nada, não buscam, não leem, não se aprimoram, nada que não esteja ali. Então, toda avaliação dessa pessoa para qualquer situação tem esse véu dessa perspectiva. Eu preciso analisar as coisas baseado nessa visão. Se não estiver ali. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você.
Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Está ali? Okay. Qual é a nossa aparência? Olhe-se no espelho e você vai ver a sua imagem. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então Deus tem essa imagem, tem essa forma. Está na Bíblia? Não. O que não está na Bíblia? Não está na Bíblia que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Sim, está. Mas qual é o problema? Ok, mas quando explicaram isso para a gente, explicaram errado. Peraí, como você se atreve a dizer isso? Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? Ok. Vamos esclarecer isso então agora. O que Jesus falou que Deus era? Um homem? Não. Se ele tivesse dito, nosso pai tem barba branca, nosso pai não tem barba, nosso pai tem a forma humana, nosso pai vive num local cheio de gramado, sentado num trono. Ele nunca disse isso não, cara. Sabe o que ele dizia? Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Deus é luz. E a luz é a vida dos homens. A vida eterna. O que é do pó vai ao pó, o que é do Espírito vai ao Espírito. E esse Espírito Santo, Deus é Espírito, e esse Espírito Santo, Pai, o Filho e o Espírito Santo, são uma e a mesma coisa. A vida é a luz dos homens. Então, o que é a imagem e semelhança de Deus é a luz dos homens. Você é a luz ou você é essa forma física? Você entende o que eu estou falando? Quando você se identifica que você é a forma física e você lê essa frase dizendo que você é feita à semelhança de Deus, você pensa assim, então Deus tem a forma minha, mas é o contrário. Primeiro você precisa descobrir o que você é. E quando você descobre que na verdade você não é o pó, o corpo feito de barro, mas a luz que habita nele, a vida que habita nele, então você sabe, vendo a si mesmo, que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E que Deus é luz. Uma forma humana não é onipresente. Se Deus estivesse num lugar, ele não estaria no outro. Entenda isso, não adianta, não tem como referenciar isso. Se Deus é onipresente, não tem como ele estar lá. Ah, ele está lá e aqui. Onipresente, gente, não é em vários lugares. Estar em vários lugares é uma coisa. Onipresente é impossível estar em vários lugares. É impossível estar em todos os lugares. Onipresença é, ele é o que você conhece. Ele é o que está manifesto. Tudo é ele. Ele não está, ele é. Por isso, onipresença. Senão não seria onipresença. E mais, gente. Lembra que a gente ouve essa frase assim, e ele tudo vê, ele tudo sabe, não há nada que se esconda dele. Onisciência. Se este universo é o corpo dele, se esse universo é ele manifesto, então nunca estivemos separados dele, nunca estivemos sozinhos. E onipresença, onisciência. E onipotência. Se ele estivesse em algum lugar comandando, isso é uma metáfora, gente. Se ele estivesse em algum lugar comandando, ele não estaria em outro comandando. Ah, mas ele está lá comandando e tem seus anjos comandando. Gente, não seria onipotência. Entende isso? Onipotência significa tudo o mesmo poder. Uma potência só.
Se tivesse uma potência aqui e aqui os comandados, não seria onipotência. Porque o conceito de ele está em algum lugar e aqui está a sua criação como duas coisas, esse é um conceito, esse é um entendimento, mas isso é uma explicação para a criança, não é a realidade. Quando você vai explicar a criação para uma criança, como o mundo para uma criança, você cria uma metáfora. Mas quando essa criança cresce, ela tem que entender que isso é uma metáfora. Porque a mensagem do mestre é luz, onipresença, onisciência e onipotência. E se essa é a mensagem do mestre, essa é a referência. De todas as referências, essa que tem que ser usada. É a partir dessa que tem que ser entendida essa criação. Entende? Vamos então entender uma coisa. A única coisa nesse universo é que por causa do livre-arbítrio, nós podemos ver as coisas não como elas são, mas usando os véus que escolhemos manter. Porque na experiência do livre-arbítrio, de acordo com a metáfora, né, Adão, num determinado momento, falou, eu quero ver o mundo por mim mesmo. Sabe, ele escolheu. Isso é uma metáfora, gente. Metáfora, só para explicar para a criança. Ele escolheu viver nesse mundo sozinho. Ele escolheu entender as coisas por ele mesmo. E quando ele escolheu entender as coisas por ele mesmo, ele chegou para o vizinho dele, então as pessoas amigas nesse mundo, agora já vamos trazer para a época atual. Uma pessoa é amiga da outra. Então ela chega e fala assim, o que você acha disso? Aí a pessoa diz, eu acho isso, isso, isso. E ela olha e fala, concordo, não concordo. Aí ela fala, quer saber minha opinião? A minha opinião sobre isso é isto, isto, isto. E a outra fala, concordo ou não concordo. As pessoas vão vivendo e existindo nesse mundo, referenciando-se umas às outras, de acordo com as conclusões que elas mesmas tiram, porque elas querem ter suas próprias conclusões. Algumas pessoas falam assim, eu não quero ter só a minha conclusão. Você já leu o livro tal, querendo usar outras referências que não fossem as delas mesmas. Aí elas buscam ler algum livro que explica alguma coisa sobre aquele assunto que ela está interessada em ter uma outra visão. E ela lê aquele livro. Por que ela vai ler aquele livro? Para não ter só a visão dela, mas ver se existe uma outra visão sobre aquela mesma coisa. Entende isso, gente? Mudar a perspectiva de mundo. Dar a si mesmo uma chance de ver de outra forma. Que não fosse apenas a minha avaliação, mas usar a avaliação de outro e falar, aceita ou não aceita? Aceita, tudo bem, passa a somar com a avaliação que você tem ou alterar a avaliação daquele escritor, por exemplo. Daquela referência que você usou. Então, nesse mundo, a gente não tem, mesmo que você diga assim, não, eu cheguei a essa conclusão sozinho. Não, foi influência de pai, foi influência de amigos de infância. Tudo que a gente foi referenciado, a gente usou consciente ou inconscientemente a influência das opiniões do meio. Lembra-se que tem até essa frase que diz, você é o resultado das 5 pessoas que você convive numa base regular? Entende isso? Porque você referencia as coisas, você entende as coisas, e você usa as pessoas que convivem com você no dia a dia. E você copia essas pessoas, copia a forma delas se vestirem, copia a forma delas pensarem, até a forma delas reagirem
Elas sofrem, o sofrimento é uma forma de reação a uma determinada coisa. Não é o que a coisa é o entendimento da pessoa sobre a coisa. Aí você vai e encontra um sofrimento na frente. Olha o que eu vou falar agora. Você vai e encontra um sofrimento na frente. E aí você fala, por que você está sofrendo? A pessoa fala, é o entendimento dela sobre aquela situação. Por causa disso, disso, disso e disso. Aí você pega e fala assim, concordo. Pronto. Você absorve aquela ideia de sofrimento e você passa a sofrer também quando você está prestes a... quando você está frente àquela situação. Que poderia ser totalmente diferente se você visse uma pessoa com uma outra reação perante aquele fato. Diferente daquele sofrimento que você absorveu. A pessoa tem outra reação. Aí você olha e fala assim, por que você está reagindo assim a esse fato? Por que você reage desse jeito e não daquele jeito, daquela outra pessoa que eu copiei no passado, há um dia atrás, naquele mesmo fato acontecendo? Por que você está reagindo de forma diferente? Perspectiva diferente sobre o mesmo fato. Você não experimenta o fato, você experimenta a sua perspectiva sobre. Você se sente emocionalmente da forma que você entende sobre o fato. O fato não tem nada a ver com isso. Então é assim, a vida toda nossa, todos os sofrimentos, é a nossa interpretação. Por isso é que o Mestre, por isso é que Cristo tentou, fez e colocou seu modo de ver, sua perspectiva sobre o mundo. E a mensagem é essa. Veja o mundo sob minha perspectiva. Essa é a mensagem de Jesus. Então todo o ensinamento de aprender a oração do Pai Nosso, toda a história dele para testemunhar a visão de mundo que ele tinha, que você pode copiar, que você pode modelar. Eu não vou dizer que você deve, porque aí eu estou forçando vocês a escolher um lado. Eu só posso falar a beleza do lado e quem viveu esse lado, para que você escolha se você também quer viver esse mundo sob a perspectiva sua e das pessoas, ou sob a perspectiva sua das pessoas e de Jesus, e de quem se iluminou, quem sabe, quem vê. Sabe, perspectivas diferentes. Se você tiver chance de ter essa perspectiva diferente, aproveitar e usar e ter a perspectiva, absorver, copiar, modelar essa visão de mundo, tudo na tua vida muda. Imagina assim, eu não quero que você seja um religioso. Religioso você vai ser se você quiser, né? Eu não sou um religioso, tá? Mas você pode absorver a religião. Entende? Você pode modelar, copiar, entender, aceitar a mensagem de Cristo na tua vida, no teu coração. Essa é a ideia. Entendeu? Jesus ele não queria que você fosse para a sinagoga e virasse judeu. Ele não queria que você criasse uma igreja e se tornasse um cristão, porque na época não tinha cristianismo. Ele queria que as pessoas espalhassem a mensagem dele, não se tornasse cristão. O que é se tornar cristão? Entende? Seria um seguidor? Ok. Você pode ser um seguidor de Cristo, sem ter religião, sem pertencer a nenhuma sociedade de pessoas como a romana, por exemplo. Como qualquer outra. É sua escolha, gente. Eu não estou dizendo para você não pertencer, para você deixar. Não é isso. Eu só estou querendo que você entenda uma coisa. Entenda o que ele disse. Comece a viver sob a perspectiva dele. Seja dentro de uma religião evangélica, protestante, seja dentro de uma religião
católica romana, seja dentro de uma sinagoga, no judaísmo, no islamismo, não importa, no hinduísmo, não importa. Isso é uma sociedade a que você pertence ou não, assim como... Entende o que eu estou falando, gente? Isso é uma sociedade. Você pode pertencer a uma sociedade pelos interesses que você tem de pertencer à sua sociedade. Ter pessoas que pensam daquela forma, pertencer e seguir determinadas regras que te possibilitam ter um estilo de vida que é a que você está escolhendo, entendeu? Ter acesso às escrituras naquele local para você ler, pessoas para te falar sobre coisas e te lembrar de coisas relativas à fé, à escritura, ao que está escrito ali, a mensagem. Ok? Então, se você quer isso, beleza. Muitas pessoas têm uma Bíblia em casa. Ainda mais hoje, com o advento da internet, você tem um monte de referência, de interpretação daquele livro. Tem um monte de gente interpretando o que Jesus disse. Ok, gente? Voltando para esse ponto que eu disse. Onipresença, onisciência e onipotência. Imagina assim. Luz pura, luz manifesta. O que é isso? Luz pura é luz. É a vida eterna. Antes da criação, o que havia no universo era um oceano de água da vida que brilhava, que tinha sua luz própria. Porque Deus é luz. Esse sentimento que nós experimentamos, que na verdade é a manifestação, é a exteriorização, a manifestação da luz, esse sentimento mais nobre, mais puro, mais perfeito que existe, que é o amor, que é a paz, que é a tranquilidade, que é tudo o lado perfeito, ele estava lá. Na verdade, a mensagem de um mestre é: Deus é amor. Então, ele não disse Deus tem amor. Ele não disse isso. Ele não disse Deus tem muito amor. Não. Ele disse Ele é o amor. Então imagina, antes de tudo acontecer, a única coisa que havia no universo é amor. Luz amorosa. E o que essa luz amava? Não amava nada nem ninguém. Ela é o amor. Entende? Fonte de toda sabedoria, onisciência. Fonte de toda beleza. Fonte, essência. E ela se manifesta. E aí a gente olha e fala assim, então por que existe tanta coisa que não é o amor? Gente, o que existe é a nossa interpretação, é a nossa avaliação. Então o Criador fez o seguinte, uma semente cai na terra, ela germina, ela vai se tornando uma árvore, dá seus frutos, essa árvore morre, seus frutos caem na terra, viram semente. Essas sementes viram árvores e dão frutos. A árvore morre, os frutos caem, transformam-se em sementes que vão dar novas árvores. Gente, esse é uma metáfora, é um exemplo para entender, para raciocinar sobre, para entender, para ter uma perspectiva de como a natureza é. Se você chegar e falar assim, eu aceito a semente virar uma árvore. A árvore dá um fruto. Até aí eu aceito. Até aí é amor.
A semente não existiria se o fruto não caísse na terra. Não existiria semente. Tem que morrer para nascer. É uma avaliação. Na verdade, não é nascimento e morte, isso é uma avaliação. É uma perspectiva de entender o que acontece. Para o Criador, não é assim. Para o Criador é a mesma forma de barro que ele tem aqui na forma de um ser humano. Esses mesmos elementos se desfazem, semente, árvore, frutos. Esses mesmos elementos criam novas formas. Eu não estou falando que um ser humano vira outro ser humano, não. Eu estou falando que um ser humano vira adubo para outras formas. Sabe, a coisa é tão infinita, tão perfeita, tão vasta, a criação é tão grande, que aquela porção de barro não é que não é. Pode não ser a mesma porção de barro do nascimento de um feto, do nascimento de uma criatura. Sabe, não é essa coisa. Não precisa ser essa coisa. O Criador faz do jeito que Ele quiser. Porque os elementos desse mundo estão em tudo. Fractal. O que é fractal? O que é padrão? Cada partícula no universo, cada molécula, cada quarks no universo inteiro é o mesmo elemento. Material de energia, na verdade não existe matéria. É a mesma origem, é o mesmo princípio. É o mesmo código de toda a criação. Entende? Porque tudo, na verdade, é luz, tudo, na verdade, é energia, tudo, na verdade, é manifestação de Deus. Tudo é Deus manifesto. Então, gente, tudo que acontece é uma transformação, não é? A avaliação de que nasceu, cresceu e morreu é uma metáfora para entender mental, perspectiva de mundo. Na verdade, tudo se transforma. Entende? Esse é o meu café. Tudo está em constante transformação. E nossa avaliação sobre a transformação faz com que, uau! A pessoa morreu. E choramos. Está certo ou está errado? Demora muito para explicar tudo isso, ok? Está tudo certo, está tudo errado. Está errado ou está certo porque somos livres para interpretar do jeito que quisermos e reagirmos, sofrermos, ou sermos felizes ou ter outra reação. A escolha é nossa. A escolha consciente ou inconsciente é a escolha nossa. A escolha nossa e do meio, da influência do meio. Ok? Se a gente olhar para tudo isso e avaliar tudo isso de forma bem simples, é assim. Precisamos aprender a ter perspectivas diferentes sobre uma mesma coisa. Para que o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de interpretação, de avaliação, conseguir entender perspectivas diferentes e conseguir entender que aquela perspectiva de avaliar é melhor do que a nossa perspectiva de avaliar, então podemos usar aquele entendimento. Como que a gente pode mudar isso? Gente, quando você ouve uma explicação diferente sobre um fato, é automático você aceitar ou não, você concordar ou não. Você ser influenciado por essa perspectiva nova positivamente ou não. Ah, não gosto de ser influenciado. Gente, você é influenciado. O que é influência? Uma informação nova te influencia. Ah, mas eu não aceito ser influenciado. Gente, para com isso.
Para com isso. Você foi, toda a tua interpretação é influência. Ah, não é não, é conclusão minha. Gente, não existe conclusão minha. A conclusão sua é baseada em influência. É o que você se identificou das coisas que você ouviu, das pessoas que te contou ou manifestou a maneira dela entender as coisas. Entende? Eu lembro uma vez que eu falava assim, eu não quero ser influenciado por aquela pessoa porque isso não vai mudar nada. Eu só vou ser diferente do que eu sou. Mas vou continuar sendo influenciado do mesmo jeito, sem entender as coisas da mesma forma que eu não entendo. Eu também não vou entender tendo perspectivas diferentes. Essa era a minha forma de avaliar. E através disso eu tive coisas boas. E a coisa boa é, eu só vou ter um mapa diferente, eu só vou ter um modelo de mundo diferente, mas eu vou continuar existindo nesse mundo e minhas perspectivas serão limitadas. Sim, isso foi bom. Mas, se é para viver 100 anos nesse mundo, se é para viver 120 anos nesse mundo, de qualquer forma, eu vou estar usando alguma perspectiva. O ponto é qual perspectiva vai me fazer ser feliz, qual perspectiva vai me levar para o buraco, para o sofrimento. E eu não estou falando de ser um alienado. Sabe aquelas pessoas que acontece uma coisa ruim, ela está dando risada? Isso é alienação. Quando você tem uma situação nesse mundo, de dor física, de transformação física, e você olha isso, existe aquele sentimento da perda, existe aquele sentimento de eu não vou mais ter, que é diferente da perspectiva do entendimento. Então você entende, mas você tem o período de dor. Qual é o período de dor? Eu entendo que eu não terei mais aquela forma física ao meu lado, que é pó, volta ao pó. Então, isso é entendimento. Eu entendo que tudo está em constante transformação. Isso é entendimento. E existe o sentimento verdadeiro, que é, que pena, sentimento, que pena. Eu não irei mais conviver com essa forma. A onipresença estará em mim. A luz que está dentro dela está dentro de mim. O que é do pó dela vai ao pó. O que está dentro dela está dentro de mim. Então, assim, você não perde o que é a pessoa. Você não perde a beleza, você não perde nada do que aquela pessoa viveu ao seu lado e você teve de experiência. Isso você não vai perder, nunca. Estará com você no teu coração, estará na tua memória, estará no sentimento que você sentiu a vida toda, em tudo que é de bom. Entende isso? Apenas a forma física, o pó volta ao pó. Mas a pessoa que você conviveu não é o pó. Sabe? A luz volta para a luz. Ela estará no teu coração. Jesus dizia, mais um pouco e o mundo não me verá mais. Mais um pouco e o mundo não mais terá minha companhia. Mais um pouco e o mundo não me verá mais, não me terá mais. Lembra-se disso, palavras dele. Mas vocês estarão comigo onde eu estiver, porque para onde eu vou, eu já mostrei para vocês, e é para a luz, e a luz está dentro de você, e se você está comigo na luz, você está comigo. Entendimento é isso. O momento, sabe, a compaixão faz parte da obra-prima do ser humano. Jesus, quando viu o cego, ele não pensou assim, olhe bem o que eu vou falar para você agora. Ele não pensou assim, nossa,
Vai ser uma boa propaganda para mim tirar foto, uma selfie com esse cego. Tiro uma foto dele cego e depois curo ele, tiro uma outra foto e eu vou usar essa propaganda para falar o como. Não foi essa não, gente. Isso é uma avaliação mesquinha. Não foi isso não. Ele, enquanto obra-prima, enquanto ser humano que era, que usou durante seus 33 anos. Os sentimentos são os mesmos, gente. Ele tinha os mesmos sentimentos que a gente tinha, só tinha uma perspectiva diferente sobre tudo. Entendeu? Só tinha uma avaliação diferente sobre tudo. Só tinha uma experiência diferente. Mas os sentimentos eram os mesmos. Porque ser um ser humano inclui os sentimentos. Entende? Aí ele viu um cego, ele viu um paralítico. E ele tinha compaixão da pessoa. Ele não fazia aquilo para usar isso para... Gente, isso é uma visão mesquinha de pessoas interpretando. Durante sua vida, ele teve várias situações onde ele simplesmente ajudava as pessoas. Muitas vezes, as pessoas avaliam assim, ele fazia isso como propaganda. Não. E se fizesse também? Justificava o fim. O meio justificava o fim. Nesse caso, sim. Ele falava, curei, se fosse essa a história. Curei, agora vai e conta para as pessoas quem te curou. Conta para as pessoas que você foi curado. Ele estava fazendo propaganda. Mas não era mesquinho. Entendeu? Porque no fundo, ele não estava curando um leproso. Ele não estava curando um paralítico. Ele não estava curando um cego. Ele não estava ressuscitando um morto. Ele estava cumprindo uma missão que é salvar as pessoas, tirar as pessoas do sofrimento. E assim como ele tirava as pessoas do sofrimento físico, ele tirava as pessoas, que era o objetivo dele, do sofrimento das suas escolhas humanas. Para poder ver o mundo sob a perspectiva dele, para ter a experiência que ele tinha, para dar àquelas pessoas a experiência, acesso à experiência que ele tinha, para que elas fossem um com o Pai, assim como ele era um com o Pai. Essa era a mensagem dele. Sabe, ele salvar as pessoas fisicamente, sabe, era só ter uma referência, um currículo. Ele não fazia isso para usar como propaganda, não. Ele salvava a pessoa aqui e quando ele fazia propaganda e as pessoas chegavam para ele porque falavam, o cara sabe, o cara tem poder, o cara entende alguma coisa, tem uma visão diferente, porque senão o pai não estaria com ele fazendo isso. E as pessoas se aproximam dele, aí ele salvava realmente a pessoa. Vamos ser pescadores de homens. O que significava isso? Não era arregimentar pessoas para criar uma sociedade. Não! É para que as pessoas conhecessem a perspectiva de mundo dele. Você tem a sua, o mundo tem a dele. Jesus tem a dele. Que tal ouvir a perspectiva de mundo de Jesus? Que tal ouvir a perspectiva de mundo? Que tal experimentar o que a perspectiva de mundo de Jesus proporcionava? Que tal ter a experiência que Jesus falava que era a melhor? Que você poderia ter, bata e será aberta, peça e será dada. Ele falava com relação a Deus, com relação à luz, com relação à experiência da luz, com relação à experiência interna. E então, ele ensinava. O que ele ensinava? Ensinava como enxergar
sabe, a sua perspectiva de Deus, a sua perspectiva do Pai. Ele desceu dos céus, não é essa metáfora? Ele veio do Pai. Ele era o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele queria, sem interferir no nosso livre-arbítrio, porque quando tocou a ele também não interferiu no livre-arbítrio dele mesmo, que era fazer o que quisesse. Ele quis ficar com o Pai e não quebrou suas leis. Então ele fez com que o ser humano continuasse tomando suas decisões com relação a se matava ele ou escutava ele. E isso fez com que o ser humano decidisse a decisão que ele decidiu, a decisão que ele teve. E a consequência disso, a história conta. Mas nós, dentro de nós, no nosso coração, nós podemos aprender. Porque essa vida, na verdade, até a gente virar pó e a nossa luz, ir para a luz, o nosso pó, ir aos elementos desse mundo e se transformar nos elementos desse mundo, se perder nos elementos desse mundo, até esse momento, toda a nossa vida é vendo, aprendendo, avaliando, crescendo. Toda a nossa vida é um aprendizado. Toda ela. Sempre, enquanto a criação existir, estaremos evoluindo. Involuindo, em alguns casos. Estaremos aprendendo. Nós nunca perdemos. Nós conseguimos ou aprendemos. A perda é uma perspectiva, é uma avaliação do que aconteceu. Entende? Então pensa assim, se queremos deixar de sofrer, temos que aprender novas perspectivas sobre as coisas que acontecem. Porque, já falei, não experimentamos as coisas como elas são. Nós experimentamos nossa perspectiva sobre a coisa. Por isso que não perdoamos a nós mesmos, por isso que não perdoamos as pessoas. Porque não entendemos nada. Vemos as pessoas sob nossa avaliação, vemos a atitude das pessoas sob nossa avaliação, e nossa avaliação, através dela, nos permitimos perdoar-nos e as pessoas ou não. Mas sobre a perspectiva de Jesus, sobre a perspectiva do Criador, sobre a perspectiva da mensagem, o perdão. Pai, perdoai-os. Deus só que perdoa. Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Se eles não sabem o que fazem, merecem perdão. Comportamento é resultado da identidade. Nossa avaliação sobre nós mesmos e o mundo fazem com que a gente se comporte da forma que comportamos. Por isso precisamos perdoar, porque a ação é resultado da forma com que a pessoa entende o mundo. Não é culpa da pessoa. Ah, mas a forma com que ela entende o mundo é a pessoa. Não é. A pessoa é a pessoa. A forma que ela avalia o mundo é a forma que ela avalia o mundo. A forma que ela se comporta é o resultado da forma que ela avalia o mundo, não do que ela é, mas do que ela está sendo, por causa da avaliação. Ah, quer dizer então que todo mundo, seja as piores pessoas, tudo pode ser mudado? Sim. Algumas vezes, até a alteração genética. Okay? O que é uma cura?
cura física, tem a cura mental. Você pode transmutar, você pode se transformar a dor em felicidade. A dor em prazer. Tristeza em alegria. Toda a nossa vida, gente, toda ela é uma questão de mudar a perspectiva. E essa é a ideia. Evoluir, essa é a ideia. Crescer, essa é a ideia. Ver perspectivas diferentes sobre aquele fato. O fato é um fato. Nós não experimentamos o fato, nós experimentamos nossa perspectiva sobre ele. Então, vamos ver perspectivas diferentes e ver se a gente consegue assimilar essa perspectiva diferente. Se identificar com isso, porque uma vez que identificamos, passa a fazer parte de nossa estrutura de identidade. Passa a compor o que estamos sendo nesse mundo. E se temos uma composição melhor do que a que temos atualmente, se vamos evoluindo essa estrutura, o nosso comportamento vai ser resultado. E como experimentamos o que entendemos, nós não experimentamos o fato, nós experimentamos o que entendemos sobre o fato. Como avaliamos o fato. Se temos uma avaliação melhor, não uma avaliação alienada, temos que escolher as referências. A melhor delas, principal, é Jesus. O que não estava na mensagem dele, pode estar na ciência, pode estar na poesia, pode estar nos livros de comportamento, pode estar em vários lugares. Ler o que os santos escreveram, ler o que os iluminados escreveram, entendeu? Ler as pessoas que trabalham, que são especialistas em comportamento, falam. Ok? Mas refinar, selecionar o que lemos, o que aprendemos, porque está cheio de coisa por aí, gente. Perspectivas de mundo está cheio. Ok? O que referencia realmente para que você possa escolher, começa. Sabe, quem realmente experimentou? Jesus foi um. Então, por favor, por que eu falo foi um? Porque importa que eu vá, porque o Consolador veio, os profetas, entendeu? Então, assim, as referências que a gente usa, a gente precisa escolher muito bem. Uma vez que temos essas referências, a perspectiva dessas pessoas é melhor, pode ter certeza, do que a perspectiva nossa ou das pessoas que a gente convive. Por isso é que é tão importante você se aproximar de pessoas que sabem alguma coisa. De pessoas que realmente tiveram a experiência. E a melhor delas são aquelas que tiveram a experiência de Deus. Ah, por que é melhor? Você está querendo referenciar isso? Avalie. Se você conseguir entender, você aceita a perspectiva. Ok? Gente, o tempo da live, 1 hora, já se passaram 1 hora. Amanhã continuamos. Amanhã a próxima live. Vamos ver um pouco mais. Experimentar, ter perspectivas diferentes. Pegarei algum tema amanhã, vou decidir ainda qual é, mas de qualquer forma sempre é bom. Porque qual é? Primeiro, descobrir-se a si mesmo. Segundo, quando você descobre-se a si mesmo, tem uma porção de programas internos, automáticos, que Deus pôs aí. Esses são os temas, esses programas automáticos que temos dentro, que nos impulsionam a agir nesse mundo, isso independe da nossa perspectiva. Tá? São programas que o Criador pôs dentro da gente, independente de qualquer coisa. Entender isso
faz com que a gente veja por que a gente está indo em determinadas direções, independente das perspectivas. Por que a gente é impulsionado, motivado, induzido. Por que a gente caminha na direção que a gente caminha. Às vezes, é porque entendemos desse jeito. Às vezes, é porque tem programas internos que naturalmente nos levam nas direções. Que o Criador faz com que a gente caminhe. Vou usar essa. Que o Criador faz com que a gente caminhe nessa direção. Então, existe aquilo que é o natural em nós, dentro da gente, que não é nossa avaliação, que são programas internos que nos impulsionam para que a gente viva nesse mundo da melhor forma possível. São programas internos que nós precisamos conhecer, assimilá-los, entendê-los, permitir que eles fluam. Leram essa mensagem do coração e aprender perspectivas novas para poder avaliar as coisas desse mundo. Lembre-se, não experimentamos o mundo, a nossa avaliação sobre ele. Okay? Os programas internos nos impulsionam a gente viver nesse mundo. A avaliação sobre isso é nosso filtro de viver bem ou não. Por isso precisamos entender os programas internos, não entender, saber que eles existem. Aí a gente vai ver e fala, uau, é perfeito. O Criador é perfeito, Ele criou a perfeição, Ele criou tudo perfeito. Nossa avaliação é que muda. O que Ele fez é perfeito. Ok? Amanhã, 6h33. Continuamos, ok? Por hoje, curtam essa mensagem, curtam esse vídeo, se inscrevam nos canais. E eu vou começar a deixar, a partir de hoje, nos comentários, que eu vou deixar ali, eu vou deixar meu telefone do WhatsApp. Eu não estou fazendo propaganda do WhatsApp. Eu estou dizendo que esse meio, que é o WhatsApp, que é essa ferramenta, eu vou deixar o telefone, que é usado pelo WhatsApp, que eu deixo lá no WhatsApp, no aplicativo, para que através do WhatsApp vocês possam se comunicar comigo e fazer as perguntas que a gente não tem oportunidade de responder aqui, porque eu ainda não me preparei para fazer lives aqui interativas, ok? Mas a gente vai fazer isso. Até amanhã. Graça e paz.